Olá, amigos! Sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra. É um encontro com o nosso Deus. É um momento especial em que você pode se desconectar de tudo ao seu redor e se conectar com Deus através da sua palavra. Estamos juntos mais uma vez com o nosso bate-papo de hoje. Estamos com os nossos queridos amigos Missinha, Anderson. Estamos quase no finalzinho dessa nova temporada que fala dos Salmos. E hoje vamos dar o episódio 11. E antes de começar esse estudo, nós vamos convidar o nosso Deus para estar conosco. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Possamos entendê-la, que o Santo Espírito trabalhe conosco e possamos ser transformados pelo poder das Santas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E o nosso título de hoje é Anseio por Deus em Sião. É o nosso estudo 11, como eu já mesmo disse, estamos no finalzinho dessa temporada. Está muito gostosa, né? Falamos aí dos livros de Salmos. Temos muito a aprender, né? A olhar para o passado e voltar para nós que estamos no futuro, a nos ajudar a viver um dia de cada vez. E os Salmos estão aí para nos ajudar, para nos ensinar muitas coisas. E o texto relevante de hoje está no Salmos 84:2 e fala: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma, a minha carne, exultam pelo Deus vivo. Os cânticos de Sião são hinos alegres que engrandecem a beleza de Sião e a soberania do Senhor que reina de seu santo monte. Sião representa a presença viva de Deus entre seu povo. Sião é o monte escolhido de Deus. Deus reina de Sião e fundou seu templo também em Sião. Portanto, Sião é um lugar de bênçãos divinas e refúgio. As bênçãos de Sião transbordam até os confins da terra, pois o Senhor e sua graça excedem os limites de qualquer lugar santo. Sião é a alegria de toda a terra, confirmando que toda a terra pertence a Deus. Que maravilha, não é verdade? Quão maravilhoso é saber da presença de um Deus em nossa vida, de um Deus que reina e cuida de nós. E ali no Salmo 84, o salmista anseia por habitar no santuário do Senhor. Por quê, Nissinha? Olha, ele anseia estar na presença de Deus. Quando eu li esse salmo, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Você estar na presença de Deus, não tem nada que a gente possa comparar. E ele anseia estar na presença de Deus, ele deseja fazer da presença de Deus a sua morada. Sua morada, que relacionamento. Que relacionamento, que intimidade que ele tem com Deus, a ponto de se oferecer para morar na casa dele. Então, ele estar na presença de Deus para ele é algo assim que a gente não tem nem como comparar esse relacionamento que ele tem com Deus, né? Que consiste em louvá-lo, em adorá-lo. E a gente não tem nem assim como imaginar a grandiosidade do reino de Deus. Né? E ele aqui no Salmo 84, ele descreve isso assim de uma forma leve, que é o anseio dele estar na presença de Deus e morar nos seus átrios, morar na casa do Senhor. E a boa notícia é que aqueles que permanecem com Deus, eles podem, por meio da fé, receber a graça de Deus, independente de onde quer que ele esteja. Ele pode estar na presença de Deus. Sim. E às vezes a gente pensa assim, eu para estar na presença de Deus, eu tenho que estar no meu quarto, de porta fechada, ajoelhado. Você precisa estar na presença de Deus, independente de onde você estiver. E esse era o grande anseio do salmista, e eu espero que seja o seu anseio também, porque esse é o meu, estar sempre na presença de Deus. Com certeza. E nós podemos estar na presença de Deus, como a Missinha mesmo disse, em todos os lugares, né? Você vai render honras, glórias e louvor a ponto de querer estar na presença, estar ali no santuário, porque ali representa o quê? Deus, né? A presença de Deus. E é isso que Deus anseia dos seus filhos, que eles o amem como Deus nos ama, a ponto de querer estar sempre na presença de Deus. E você pode buscar essa presença para a sua vida, onde quer que você esteja, no seu trabalho, você pode estar em pensamento, buscando essa presença, estando num relacionamento íntimo, pessoal com esse Deus, a ponto de ser a coisa mais importante da sua vida. E Deus, ele supre, né? Ele como é que fala? Ele preenche, né? Ele preenche tudo na nossa vida. E o salmista entendeu isso, ele queria isso para ele, né? E nós podemos entender que nós podemos ter isso também com o nosso Deus, essa intimidade, esse relacionamento, porque a presença divina viva no santuário dá aos adoradores um vislumbre do reino glorioso de Deus em um sabor da vida eterna. Então nós já podemos experimentar esse momento especial. Como que não vai ser viver com Deus para sempre, onde não vai haver separações? Mas agora, mesmo Deus não estando aqui, mesmo ainda não ter chegado esse dia que nós almejamos tanto,
nós podemos vislumbrar isso com esse relacionamento com esse Deus. Podemos já estar com Ele todos os dias. E cada vez mais você vai ter o desejo de estar com esse Deus, de se relacionar com esse Deus, porque você almeja algo muito maior, que é ver para sempre na presença desse Deus maravilhoso. E ali no Salmo 122, quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegarem a Jerusalém ali, para adorar o Senhor, Anderson? Esse verso aqui é bem conhecido. E ele é tão conhecido, todas as igrejas cristãs, o pessoal fala ele exatamente no início do culto. Vou ler o primeiro versículo aqui, que fala o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse verso para mim era, entre aspas, sem sentido até a pandemia. Porque eu sou apaixonado por estar na igreja. É uma coisa que a igreja abriu, alegria, né? Um lugar. A igreja está aberta, eu vou lá. Eu sou meio... igrejeiro. Como chama isso? Igrejeiro. Tem outros termos aí que o pessoal chama, mas vamos para igrejeiro, é mais simples. Mas minha esposa me chama também disso. Eu sou apaixonado por igreja. Acaba o culto de manhã, eu ligo no carro os cultos online, porque eu vou assistindo cada um até, eu vou passando por algumas igrejas que eu conheço. Só que na pandemia esse versículo fez muito sentido para mim. Porque como eu não tinha a igreja para ir, porque era proibida, sim, e é uma paixão que eu tenho, estar dentro da igreja, quando eu comecei a ler esse versículo, eu senti que isso aqui era verdadeiro de mim, não era mais algo simples. Se tornou muito real. É a primeira vez que a igreja foi aberta e eu tive a oportunidade de falar lá na frente. Eu falei, eu vou ler aquele versículo, aquele que era simples e agora se tornou muito real na minha vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pela alegria que eu estava de voltar à igreja. Não pelo fato que a igreja estava fechada eu voltei. Sim, não, é pelo fato de eu estar dentro da igreja, eu estar apaixonado por ir para lá. Claro. Todo culto estava exatamente. Lá, né? E eu tive o desprazer, mas ao mesmo tempo prazer que eu estava fazendo a obra de Deus, de ir gravar esses estudos dentro da igreja. Olha só. E você olha a nossa igreja que a gente faz parte de Moema, tem 1.000 membros, mais ou menos, e você vê aquela igreja vazia e você tendo que gravar com aqueles bancos tudo vazio e afastado dos outros irmãos foi triste. E quando escrever isso aqui, ele continua aqui: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Quando eles falam que era alegria vir à casa do Senhor e a Jerusalém, porque era o centro espiritual daquela região. Então todos os povos iam para aquele lugar, porque ali é como se Deus estivesse presente naquele lugar. As outras cidades parece que Deus não estava presente na cabeça deles, mas Jerusalém é como se fosse um lugar santíssimo. É um lugar que eles iam para realmente ver e sentir Deus. Ele tinha alguns objetos que tinham muito sentido lá do passado também. Então, quando eles falam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém. Vamos lá ver Deus. Então essa era a alegria deles. Hoje a gente vai para as igrejas, né, construídas por homens, mas lá eles tinham algo muito espiritual, muito forte. Por isso que eles falam, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém. Então essa era a alegria, né? O mais importante ali não era só o local em si, mas estar na presença de Deus, né? Exato. Invocar o nome de Deus, clamar a Deus, buscá-lo. E com certeza esse sentimento deve estar nos corações daqueles que o louvam, daqueles que o adoram, né? Tem sempre esse desejo de buscá-lo, de estar na presença dele. E também a gente pode ter essa presença em todos os lugares, né? Mas é uma coisa que não está relacionada, tipo igreja paredes ou igreja... o seu tempo, a sua casa, o seu quarto, o seu carro, o banheiro que você estiver no trabalho, mas eu tenho algo especial com o templo. Então é uma coisa que eu tenho paixão. Sim, é uma coisa pessoal sua, com você e Deus, e Deus sabe você disso. Você pode encontrar em qualquer lugar, mas claro, para mim é uma alegria muito grande estar na igreja. Importante o templo. E Deus, ele respeita todas as pessoas, de todas as formas, de louvá-lo, de agradecer. Isso é que é importante, né? O importante é nós sermos atraídos pela glória de Deus. Exatamente. E Deus é tão bom que tem adorador de todas as formas, né? Quando nós o conhecemos, cada um tem a sua forma de se relacionar, de adorar, de invocar esse Deus. Isso que é bacana, porque Deus nos fez assim, distintos, né? Cada um tem o seu jeito de buscar, mas de certa forma todos buscam esse Deus, né? Com a intensidade e com o desejo de estar na sua presença, seja no templo, seja fora do templo, vamos estar ali adorando. E o que faz de Sião um lugar muito estimado, Nicinha, porque todos estimam por Sião. O que tem de especial nesse lugar, hein? Primeiro, Sião é uma das colinas de Jerusalém, né? E eu vou ler o texto aqui para não perder o sentido. Sim. Então, é o sinônimo, por extensão, é o sinônimo da terra de Israel e que, pela definição bíblica, é a cidade de Davi.
E Sião era uma região mais segura de Jerusalém. Após a morte de Davi, o termo Sião passou a se referir ao monte em Jerusalém. O Monte Sião se encontrava o Templo de Salomão. E mais tarde, Sião passou a se referir ao próprio templo. Como o Anderson falou, quando ia a Jerusalém, era ir à casa do Senhor. Então, Sião passou a ser o próprio templo. E depois disso foi usado também para simbolizar a terra prometida. Sim. E aí o que é importante, as nações daquela época, Sião foi o berço espiritual dessas nações. Então eles nasceram de Sião. Então por isso a importância de Sião na vida dos cristãos, na vida do povo que aceita o Senhor como seu Salvador. Sim. Então assim como foi no tempo de Davi, no tempo de Salomão, Sião importa muito para nós hoje, porque é uma comparação com a cidade santa, a Nova Jerusalém. E Sião, né, falando do que você falou sobre o monte, ela também era um lugar de acolhimento, né, acolhia a todos ali. Então era muito estimada também por isso. Todos era um lugar seguro, acolhido, né? Seguro. Né? O monte que representa Sião como um monte, né? Que te fala que Deus escolheu esse monte para louvá-lo. Cidade de Sião, enfim, tem várias coisas que levam a Sião. E as pessoas se sentiam acolhidas ali. Por quê? Porque estava representando a presença de Deus. Sim. E Deus nos acolhe. Deus acolhe todas as pessoas, de todas as formas, de todos os jeitos. A diferença é aceitar esse Deus. Deus não vai fazer nenhuma distinção, Ele vai acolher a todos e todos vão estar ali debaixo das suas asas. Basta aceitarmos e querermos estar ali pertinho desse Deus, né? Celebrar com Ele. Você falou uma coisa importante, Samira. Querer estar. Querer estar. Porque assim, Deus está de braços abertos para receber todos aqueles que o aceitam e aqueles que o buscam. Mas aí está em nós o querer. Eu quero aceitar a Deus, eu quero viver na sua presença, Sim. Eu quero desfrutar da sua glória. E aí cabe a nós escolhermos, porque Ele nos deu essa liberdade de escolha. Exatamente. Você pode querer ou não aceitar a Deus e seguir os seus caminhos. Então, quando a gente fala em Sião, a terra prometida, o símbolo que temos hoje como a Nova Jerusalém, Deus nos dá essa oportunidade de escolher querer estar lá ou não. A gente está passando por um momento transitório aqui nessa terra, de muita dificuldade, de muita luta, de guerra, de rumores de guerra, de terremotos, chuva. E cada dia que passa, a gente vê mais tristezas. Então, a nossa alegria, o nosso anseio deve estar em Cristo, de ver tudo isso passar e nós podermos desfrutar eternamente da presença de Deus na Nova Jerusalém. Esse é um privilégio muito grande daqueles que buscam a Deus. Com certeza. E Deus está à espera de todos aqueles, né? Está de braços abertos, como a Aniceto disse. Acolhe a todas as pessoas. E é uma escolha que a gente faz diária, né? De querer conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus é tudo. Não é uma religião, não é um ritual, mas é entender quem é esse Deus. E você conhecer. E quando você o conhecer, nunca mais você vai ser mais uma pessoa. Deus, Ele preenche todos os sentidos da nossa vida. Quando você o conhece, quando você se relaciona com esse Deus, esses salvos vão fazer mais sentido na sua vida. Você vai ver o passado e vai trazer para o seu futuro aprendizados. Ele vivencia o que o povo de Deus passou no passado, traz para os salmos e traz para nós hoje no século XXI como cristãos, que estamos aqui à espera dessa Sião, né? Onde vamos ter a presença desse Deus para sempre. E voltando aqui ao nosso estudo, Anderson, como o mundo é poeticamente retratado nos Salmos 45. Como é que tá as coisas aí? O Salmo 46. 46? Olha, o áudio está fraco. É bem conhecido também. Se a gente fala a letra, a gente é o Salmo 46. O primeiro versículo fala o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso aqui é um verso bem conhecido pelos cristãos. Só que ele continua: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, os montes se abalem. O verso 4, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará no romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, levantou sua voz e a terra se derreteu. O último versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui novamente falando da posição geográfica de Jerusalém, que é rodeado de montes, um deles, como você falou aí. Por mais que eles venham para dentro do mar, por mais que eles se transportem para dentro da cidade, nós não temeremos. Porque é bem forte falar isso.
Porque quando a gente vê nas notícias de hoje, no mundo atual, a gente vê está constantemente o mar invadindo as cidades. Qualquer terremoto já é suspeita de tsunami. O Japão, há pouco tempo agora, devastado, um monte de mortes. De todas as formas, de todos os jeitos, né? Acidentes aéreos, enfim. Tudo. Se a gente for enumerar aqui as catástrofes e os desesperos e os problemas desse mundo, a gente vai ter muitas coisas a falar aqui, né? Muito quando a gente mais. vê aqui, ele está tratando de coisas naturais. Sim. O monte vindo para dentro, o rio. E quando eu vejo as coisas naturais de hoje sendo abaladas, eu tenho medo delas. Porque é uma coisa grandiosa, eu não tenho controle. Então eu passo a temer. Só que ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu tenho que confiar mesmo que o monte saia de um lugar para o outro. E é difícil. Porque tudo quando está no meu controle é muito fácil. Porque aí Deus está do meu lado, eu sei que tem um ser poderoso aqui do meu lado, mas tudo está na minha mão. Quando sai da minha mão, que eu tenho que entregar para Deus, aí o negócio pega. Porque aí eu tenho que falar, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você tem que confiar. Exatamente. Mas e como confiar, gente? É fácil confiar? É difícil, porque como que nós aprendemos a confiar? É aquilo que a gente falou, né? Você conhece e bem. Nas notícias atuais, a gente tem, no mundo atual, ontem teve um ataque dos Estados Unidos ao povo lá de Israel, que está tendo aquela guerra no mundo presente. Aí a China, o Irã e a Coreia do Norte já ouviram, já querem se preparar. Então um negócio que era só um ato terrorista de um povo dentro do Iraque, já se tornou entre 3, 4 países. E aí eu começo a olhar isso e confiar no Deus. O mundo está em guerra. A natureza está se abalando. E aí o Deus é meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Eu tenho que lembrar do passado. Tenho que saber o que Deus está fazendo comigo hoje, para que no futuro eu confie nele. O futuro pode ser um segundo depois, ou um dia depois. Mas parece clichê, né, gente, esses versos? Sim. A gente, desde que a gente conhece a Bíblia, a gente parece clichê. Nossa, igual você falou, né? Ainda que os montes... Mas aí, você falou um ponto muito chave, Anderson, de confiança. É bonito falar, né? É uma melodia, né? Ainda que tudo... Mas aí, na prática, né? Nós só vamos conseguir sermos fiéis e confiar nesse Deus quando a gente se relaciona com Ele. Você vai aprendendo a confiar nele, você vai passando por alguns problemas, por dificuldades, e você vai vendo que esse Deus na sua vida pessoal é uma intimidade. É algo que você só vai saber no dia que você experimentar, no dia que haver um relacionamento íntimo. E aí, às vezes, Deus permite algumas dificuldades na nossa vida, é para nós olharmos e vermos quem é esse Deus. Voltarmos para a Bíblia, entendermos que esse Deus ele é confiável. Que embora tudo isso aconteça, embora a natureza toda se desmorone nos montes, ele é o controlador de tudo, ele tem tudo em suas mãos, ele controla o universo inteiro. Bem prática, os nossos filhos. Tem uma brincadeira que o filho se joga para você agarrar ele. Sim. A minha filha nunca se jogou para a mãe. Só do pai. Na altura ela se agarra no meu braço, mas não no da mãe. Porque ela não confiava em que a mãe podia pegar. E a gente vê porque aí começou talvez num pulinho daqui para cá. Agora vai mais longe. Olha só. Sobe mais. Olha que lindo. Então é bem isso. A gente Deus permite, eu permiti que minha filha pulasse. Pode pular. Mas que seja daqui pra cá. Mas se tornou mais alto, mais alto, e ela tem um ponto de confiar. Vamos nos brinquedos radicais dos parques de diversão. E ela vai comigo, mas com a mãe ela não vai, porque a mãe também tem medo. Então ela não confia, ela confia comigo. Que maravilha. Então essas coisas é permissão do pai em relação à filha aqui da terra. Sim. E Deus é a mesma coisa, ele permite muitas coisas para que a gente ganhe essa confiança. E embora o mundo esteja em confusão, o povo de Deus está seguro. Isso mostra que a paz não é resultado total de ausência de provações, mas um dom de Deus a seus filhos confiantes. Então, a gente vê que o mundo realmente está em caos, com todos os tipos de coisas que nós mencionamos aqui. Você falou algo especial, né, em relação da natureza, né? Que embora tudo isso aconteça, embora tudo isso vier a acontecer, nós podemos confiar. Nós podemos esperar nesse Deus. Porque Ele nos promete, e Ele já prometeu que é fiel, né, gente? Ele nunca falha. Ele prometeu aos nossos antepassados, cumpriu suas promessas, e é o mesmo Deus. Ele é fiel. Se existe alguém que você pode confiar em Deus, Ele nunca vai mudar. Ele vai ser sempre o mesmo. Tudo nesse mundo pode passar. Até o mundo desmoronar, cair, tudo. Mas Ele é fiel. Ele é digno de confiança. E você vai aprender a confiar nesse Deus. A cada dia que passar, você vai entender que esse Deus, você vai encontrar na sua palavra, saber que esse Deus que se relacionou com seus filhos no passado é o mesmo Deus que quer se relacionar conosco de uma maneira íntima, pessoal, que está lá no seu trono, governando o universo, mas está pertinho de nós também, para nos guiar, para nos ajudar e para nos dar
paz em meio a todas as turbulências que nós passamos. Ele nos dá segurança e paz. Segurança e paz. Isso não quer dizer que você não vai sentir medo, que você não vai temer diante dos problemas. Isso significa que você sabe que Deus age, Ele vai agir e que Ele tem 1000 maneiras de agir. Você não sabe qual, mas Ele vai agir na sua vida. A despeito da situação. E essa segurança é tão bacana quando a gente encontra com Deus, que eu, por exemplo, quando eu tô assim, triste, angustiada, eu não gosto de conversar com pessoas. Eu preciso ficar num cantinho especial, chorar com Deus, e ali Deus me acalma. Eu preciso disso. E foi nas minhas provações que eu encontrei isso com Deus. Um dia eu estava muito triste, eu lembro que as pessoas queriam saber o que tinha acontecido. Eu falei, não, agora não. E eu estava ali conversando com meu Deus. Então, eu preciso desse tempinho com Deus. E aí, quando eu choro com Deus, eu sinto força para prosseguir. E é tão gostoso, né, sentir isso com Deus, gente. É único, nenhum ser humano preenche o que você precisa naquele momento. É um aconchego, né? É um aconchego especial e único. Claro que os seres humanos também podem nos falar coisas bacanas, né? Podem nos dar conforto, até mesmo usadas por Deus. Mas isso é fantástico. Esse relacionamento com Deus, ele é único. Nenhum ser humano pode nos dar esse conforto. Mas e aí, Nicinha, como é que nós podemos ter paz? Como a gente já falou, né? E confiar em Deus em meio ao mundo turbulento. A gente já falou bastante sobre isso, né? Sim. O Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E a gente, às vezes, quando a gente fala em fortaleza, a gente fala no sentido figurado. Até você entender o que é uma fortaleza. Não sei quantos já foram, por exemplo, em Natal, que tem aquele forte lá, as muralhas dá acho que mais de 1 metro de largura. Então aquilo ali, eles se protegiam dos ataques. Se escondiam, escondiam, eles tinham aqueles quadradinhos ali onde eles podiam ver que o inimigo estava chegando. Então esse é o verdadeiro sentido da fortaleza que a gente tem em Deus. Quando você está seguro no lugar e que você sabe que ali ninguém vai poder te atacar porque Ele está te protegendo. E aí você pode perguntar assim, mas os filhos de Deus passam por provações? Os filhos de Deus morrem? Os filhos de Deus adoecem? E aí como a gente pode responder essa pergunta? E aí a gente pode entender que a paz não é ausência de provações, mas é um dom de Deus dado aos seus filhos. Então mesmo que você passe por provação, que você passe por problemas, que você passe por tentações, se você estiver seguro em Deus, você vai ter a certeza de que aquilo vai passar e que Deus vai te responder. Talvez não responda da maneira como você quer, mas da maneira como você precisa ouvir de Deus. E a gente tem assim a certeza de que nesses momentos de angústia, de sofrimento, de tristeza, Deus dá a paz que a gente precisa. E às vezes a gente fica pensando, mas como eu vou ter paz? Eu estou precisando de dinheiro, eu estou com um filho doente, eu estou passando por situações as mais variadas possíveis. Deus vai ajudar. Seja boa, seja ruim, a situação vai passar. E se você estiver seguro nos braços de Deus, você vai ter a paz que excede todo o entendimento. Com certeza. Isso só Ele pode dar. Essa é uma paz que Ele prometeu estar todos os dias conosco, né? E quando a gente entende que esse Deus, mesmo diante dessas dificuldades, né? Porque todos nós temos nossas lutas, né, nossos problemas. Quem aqui já não passou por uma dificuldade tão grande a ponto de você sentir angústia mesmo? Mas não vem o desespero, porque você invoca esse Deus, você espera, né, com paciência nesse Deus, e você vai ter a certeza de que esse Deus vai te ouvir, que Ele não vai desamparar. Ele prometeu isso pra gente. Não importa Ele prometeu, Ele é fiel. Não importa que não seja na hora, não importa que você ore e não venha o socorro imediato, que as coisas aconteçam. Espere, Deus tem 1000 maneiras, né? Tem um texto, acho que é Desejado, né, que fala que Deus tem 1000 maneiras de agir em nossa boa, maneiras das quais você desconhece. Então espere nesse Senhor. Ele é especialista em coisas do impossível, coisas que nós não temos a melhor maneira de imaginar como Deus vai resolver. Ele vai resolver. Ou às vezes Ele não vai resolver como você quer. Às vezes você ora por algo, Senhor, que faça isso. Nós devemos sempre pedir que seja feita a vontade dEle. E quando a vontade dEle vem, Ele vai nos dar paz. Mesmo que não seja o que a gente quer. Mesmo que Ele responda de uma forma totalmente diferente do que nós estávamos pedindo para Ele. Ele vai nos fazer entender. E às vezes Ele vai simplesmente nos dar paz. Mesmo você não entendendo. E é interessante como que os salmistas, eles conversam com Deus, eles reclamam para Deus, eles clamam, eles pedem por socorro. E num dos estudos passados, se não me engano, o estudo da 8ª semana, que ele fala muitas vezes, o salmista reclama o silêncio de Deus.
E às vezes você está em um momento tão difícil, está numa angústia, você clama, Senhor, me ajuda, e o Senhor não te responde naquela hora. Mas o silêncio de Deus é uma resposta. E a gente precisa entender que, a despeito das tentações, das provações que você está passando, Ele muitas vezes não te responde na hora que você quer, e muito menos como você quer. Exatamente. Ele vai ficar em silêncio. E você precisa entender que esse silêncio é uma resposta. Exatamente. Porque se você de imediato receber a resposta, você tem a sensação de que Deus está sempre à sua disposição, da maneira como você quer e a hora que você quer. Do jeito que você quer, da maneira que você quer. E você precisa entender que você precisa se colocar nas mãos dele, aceitar o que ele tem para a sua vida, e aí sim você vai descansar nos braços do Pai. Porque relacionamento é isso, gente. Com Deus também é assim. É questionar, é pedir, é chorar, é questionar mesmo. Deus, a gente pode conversar com Ele de maneira aberta, de maneira clara. Ele nos conhece profundamente. E é legal você ter intimidade com Deus, né? Que você pode até brigar com Deus. Você vai dizer, eu briguei com Deus. Por que, Senhor? Você já brigou com Deus? Eu já briguei com Deus. Mas por que, Senhor, que você permitiu isso? Poxa, eu te pedi tanto isso. Por que tinha que ser nesse momento, né? Por que aconteceu isso naquele momento? E Deus é tão maravilhoso que Ele dá paz. E depois, mais pra frente, a gente vai entender a maneira como Deus guia a nossa vida. Mas nós só vamos saber disso, nós só vamos ter essa paz, nós só vamos ter paz em meio à dificuldade quando a gente entender realmente quem é esse Deus. E a gente só conhece quando a gente se relaciona, né? Quando a gente vive, a gente passa tempo com esse Deus. Às vezes a gente só quer orar e pedir. Você já sentou e conversou? Senhor, senta aqui, vamos conversar? Faz essa experiência, é muito gostoso conversar, sabe? Só andando, e você está conversando com Deus. Poxa, Senhor, isso, aquilo. Você vai passar um mau tempão conversando com Deus, você não vai nem perceber. É muito gostoso. Apenas sentar e conversar. Deus está sempre pronto a te ouvir. Se existe alguém que às vezes responde chorando, sabe às vezes que você clama a Deus chorando? Do outro lado ele também está chorando junto com você pode ter certeza. Deus é assim, Ele é surpreendente e Ele é maravilhoso companheiro, maravilhoso amigo, maravilhoso tudo. E podemos esperar e confiar nesse Deus porque Ele é fiel. E Ele já provou isso, né, gente? Como disse Jó, né? Antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Agora ele conhece de verdade. Então seria bom que cada um de nós pudéssemos ter essa experiência com Deus. Com não certeza. Conhecê-lo apenas de ouvir falar ou de imaginar como seria, mas de ter um relacionamento íntimo com Ele. Aí sim você vai conhecer, você vai entender o que Ele quer para a sua vida. Quando você tem esse conhecimento, é impressionante como você entende, aceita e acata o que Deus traz para nós. E se você ainda não conhece esse Deus, só ouviu falar dele, Ele está ansioso para que você o conheça pessoalmente, para que você se relacione com Ele e que você tenha a paz que Ele promete dar, mesmo diante das dificuldades. E Anderson, como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125? Como é que é retratado essas pessoas confiantes? Depois que você começa a estudar essa lição mais a fundo, a gente começa a entender até a parte da geografia, lá de Israel e tudo mais. Os que confiam no Senhor, Salmo 125, fala que são como Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como são os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora aí para sempre. O monte, a gente nunca viu ele sair de um lugar e para o outro. Eu quero ir para outro lugar hoje. Do mesmo jeito, Deus está sempre ao nosso redor. A gente fala, vocês falando sobre esse fato de Deus em silêncio, Deus atende as orações na medida do que Ele quer. Eu me lembrei de um filme muito interessante, que é muito legal, aquele Todo-Poderoso com o Jim Carrey. Ele quer ser Deus, ele queria responder às pessoas do jeito que elas queriam. Exatamente. Tem uma hora que ele se cansa de ser Deus e ele pega um computador e coloca a resposta automática, sim para todos. E aí em pouquíssimo tempo o mundo vira o caos, porque ele deu sim para todos. Imagina tudo que você pedia, Deus lhe conceder. Foi isso que ele fez. E aí o ator viu que o negócio, não, eu não consigo ser Deus. Aí devolve a posição de Deus para Deus mesmo. Assim, lógico, é uma historinha, mas você começa a compreender tudo que a gente estuda na Bíblia. Por isso Deus tem esse momento de sim, de não, de silêncio. Mas Ele sempre está ao nosso redor, assim como diz aqui no Salmo 125. Que Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. E assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao nosso redor. Nos protegendo, nos guiando. Esse é nosso Deus. Sião é um símbolo da presença de Deus, o lugar em que o Senhor está cuidando de seu povo e protegendo. Assim como os israelitas no passado, devemos manter em nosso coração um desejo ardente de estar na presença do Todo-Poderoso.
Deus anseia que você esteja ansioso para estar na presença dele todos os dias da sua vida, que esse possa ser o seu desejo principal, a sua alegria, e Deus anseia por isso. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por ter um Deus fiel, um Deus único, um Deus que nos ama incondicionalmente e que está sempre perto para nos ajudar nas nossas lutas diárias, para nos ajudar nesse grande conflito que vemos entre o bem e o mal. Obrigada, Senhor. Nós possamos almejar estar na Tua presença todos os dias. Que todos os dias, Senhor, possamos nos deleitar em aceitar também a cruz, porque Tu morreu por cada um de nós naquela cruz. É de lá que vem o mais puro, o mais genuíno. Que nós possamos todos os dias querer estar na Tua presença e viver com a certeza de que Tu nunca vai nos deixar, mas que Tu é fiel e sempre vai ouvir a nossa oração. Obrigada por tudo, continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conectados conosco. Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau.